Romanos capítulo 15. Livro, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Romanos 15. Deus tem nos despertado a analisarmos alguns ministérios do Novo Testamento. Analisarmos algumas características de alguns ministérios. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando nós analisamos a igreja primitiva, nós temos muitas coisas a aprender, temos muitas coisas a observar, como por exemplo o ministério que vamos estar falando hoje. Vamos estar falando um outro prisma do ministério de Paulo. Um outro prisma de um ministério que marcou o mundo, que marcou o evangelho, que marcou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem diversos ministérios que nós poderíamos destacar nessa noite e poderíamos ministrar, e precisamos clamar para o resgate desses ministérios nos nossos dias. Precisamos clamar para o resgate desses ministérios em nossas vidas. Um deles é o ministério de Paulo. Todas as frentes nós podemos falar sobre o ministério de Paulo. Podemos falar também sobre o ministério de Barnabé, um homem que tinha um ministério atrás do palco, um homem que não estava em evidência, mas um homem tão importante dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, um homem a qual tinha uma característica única: reconhecer naquele que ainda era pequeno um grande potencial de Deus. Quando ninguém acreditava em Saulo, quando ninguém acreditava que Paulo realmente tinha se convertido, Barnabé investiu no moço. Barnabé disse: esse vai ser um grande apóstolo, esse vai ser um grande homem de Deus. Barnabé foi o homem que apresentou o apóstolo Paulo para os outros apóstolos, para os discípulos de Jesus. Quando olhamos para a vida e o ministério de Barnabé, Barnabé foi o responsável pela primeira viagem missionária, em sair pregando o evangelho, propagando o evangelho. E quando você analisa toda a primeira viagem missionária no livro de Atos, você vê que só aparece o nome de Paulo. E Barnabé não ficou enciumado, Barnabé não fez bico, não fez birra, Barnabé não se sentiu ofendido, porque ele era o líder da viagem missionária, mas quem apareceu foi Paulo, quem se destacou foi Paulo. Ele não se importou. A pastoral dessa semana também diz sobre Barnabé, a importância de reconhecer o momento de passar a vez, a importância de reconhecer o momento de propagar o evangelho. Ministério de Barnabé, ministério de Filipe, um diácono que se destaca tremendamente como evangelista. Ministério de Estevão, o primeiro mártir da glória, o primeiro mártir da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ministério de João Marcos, que mesmo voltando numa primeira viagem missionária, ele não parou, não desistiu, não desanimou. Na segunda viagem, Paulo não quis levá-lo, e ele não parou seu ministério. Ele continuou e propagou seu ministério com aquele que tinha a característica de reconhecer no pequeno um grande homem de Deus, Barnabé. Barnabé olhou para Paulo e falou: olha, se você não vai levar João Marcos, eu também não vou. Segue você e Silas para um lado, e eu vou com João Marcos para outro. Barnabé era um discipulador. Barnabé era um homem que tinha paciência de formar uma pessoa recém-convertida, inexperiente, investir na pessoa, acreditar na pessoa. Leva João Marcos. E João Marcos é tremendamente tocado pelo poder de Deus, que no fim do ministério de Paulo, Paulo escreve a Timóteo dizendo: traga para mim também João Marcos, que me é muito útil no ministério. Um homem que tinha rejeitado ele numa das viagens missionárias. A palavra de Deus não relata a discussão que houve, qual o motivo da discussão de Paulo e João Marcos, mas entendemos que no decorrer da história, o ministério de João Marcos se destacou tanto, viajou com Barnabé, a segunda viagem missionária de Barnabé, algo desponta diante dessa realidade na vida de Marcos, que ele tem a vontade e a coragem de escrever o evangelho. Depois que volta da segunda viagem, que Marcos escreve o evangelho de Marcos. Algo que marcou a vida, que impactou a vida dele. Poderíamos falar sobre o ministério de Dorcas, poderíamos falar sobre o ministério de Marta, de Maria, poderíamos falar tantos ministérios, mas o que eu quero falar hoje é um prisma do ministério de Paulo, uma das características do homem que escreveu 2/3 do Novo Testamento. O ministério de Paulo e a aliança de Paulo com Timóteo. O que nós olhamos na vida de Paulo e na carta de Paulo aos Timóteos, principalmente na 2 Timóteo, Paulo estava preso, Paulo estava na prisão, que dali sairia para ser morto.
estava na sua última prisão em Roma, e diante desta realidade, Paulo escreve para Timóteo uma carta, a carta do 2 Timóteo. Havia uma preocupação muito grande no coração de Paulo. Timóteo era pastor de igreja local, e como pastor de uma igreja local, Timóteo se encontrava desanimado. Como pastor de uma igreja local, Timóteo não tinha mais vontade de ir para a igreja. Timóteo não tinha mais vontade de ir à casa do Senhor. Timóteo estava desmotivado pelos mais diversos motivos que nós vamos falar hoje à noite. Nós temos olhado, meu amado, a igreja nos dias de hoje e temos identificado diversos Timóteos. O que tem de gente hoje em dia que não tem vontade de ir à igreja é impressionante. O que tem de gente hoje em dia desanimada, desmotivada pelos mais diversos motivos. Alguém decepcionou, alguém o frustrou, os planos faliram, os planos não deram certo, e a pessoa, ela começou a enterrar o seu ministério, começou a enterrar o seu dom, começou a enterrar os seus talentos, desanimou e desmotivou e não quer mais para a igreja. E Deus colocou um dom em você, Deus colocou um chamado na tua vida, e o que você está fazendo com este tesouro? O que você está fazendo com este dom? Existem tantas pessoas enterrando os talentos que Deus deu, existem tantas pessoas desvalorizando o tesouro que Deus colocou na sua vida, existem outros até que estão deixando passar desapercebido, existem outros que nem estão dando importância para o dom que Deus colocou na sua vida. Abra comigo 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Paulo está dizendo, escrevendo a Timóteo, preso da cadeia em Roma, ele escreve: por este motivo, Timóteo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela minha imposição de mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu bem sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Conserva o modelo das sãs palavras, e de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Paulo tinha uma grande preocupação: fortalecer os que estão fracos na fé. Paulo tinha um zelo, um cuidado pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha uma preocupação de mandar uma palavra de confiança, de fortalecimento, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto àqueles que estavam desanimados, àqueles que estavam cansados de ministério, àqueles que estavam enfraquecendo na fé. Paulo desenvolve um ministério de dar sustento, de enviar o suporte, no sentido de dar estrutura para o ministério. As 3 viagens missionárias de Paulo, quando você estuda o livro de Atos, você destaca a preocupação de Paulo pelas igrejas que tinham sido abertas. Na primeira viagem ele diz para Barnabé: vamos voltar e fortalecer aqueles que ficaram no ministério. Vamos voltar e fortalecer os bispos, presbíteros, os diáconos. Vamos voltar e fortalecer, meu amado, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se importar com aqueles que estão fraquejando.
Paulo descreve uma preocupação em toda a viagem. Ele queria saber como está aquela igreja que nós abrimos há 2 meses atrás, há 5 meses atrás, há 1 ano atrás, como está aquela outra igreja. E Paulo começa a escrever cartas a estas igrejas: fortalecei-vos no Senhor, outra vez vos digo, fortalecei-vos, animai-vos diante dessa realidade, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. A importância de fortalecermos aqueles que estão fraquejando. Nas 3 viagens missionárias você vê Paulo preocupado: vamos voltar e fortalecer quem está desanimando. Vamos voltar e fortalecer os que se machucaram dentro do ministério, os que esfriaram, os que fraquejaram na fé. E eu até disse no último domingo, um hino do cantor cristão, 164, nos diz: quantos que corriam bem já não mais contigo vão? Quantos que começaram tão bem e desanimaram, fraquejaram? A carta de Paulo ao Timóteo, meu amado, é considerada uma epístola pastoral, é considerada uma carta para pastores. 1 Timóteo foi escrita num período de atividades máximas na vida de Paulo, do ministério de Paulo. Mas 2 Timóteo foi escrita no período que Paulo estava dentro da cadeia, no período que Paulo estava aguardando a sentença para ser morto. Paulo estava preso, sabia que dali ele só sairia para a morte, mas ele escreve uma carta fortalecendo aquele que poderia fraquejar. Paulo instrui a Timóteo para que ele venha se manter firme na graça. Ser forte, Timóteo, ser corajoso, Timóteo, diante das adversidades, diante dos problemas, em meio a uma geração corrompida e perversa. Não desanima, Timóteo, não enfraqueça, Timóteo. A perseguição estava terrível, a geração estava corrompida, e Paulo estimula Timóteo pela carta: não abandona o ministério, Timóteo, não desiste do ministério. Paulo instrui a Timóteo a lidar com os erros dentro da igreja, instrui a Timóteo a lidar com os problemas doutrinários que estava havendo, instrui a Timóteo a estar firme diante de toda perseguição e toda afronta. Até esse momento, o referencial para eles eram os apóstolos. Só que Tiago tinha sido morto no ano 62. Pedro tinha sido morto no ano 67. Eles estavam no ano 68, e no ano 68, Paulo estava preso em Roma para ser morto. Já tinham matado Pedro, já tinham matado Tiago, e agora ele era a próxima vítima a ser morto pelo Evangelho, próximo mártir a ser morto. Paulo preso em cadeia, ele escreve: Timóteo, não desanima porque nós estamos morrendo, não desanima porque estão matando os apóstolos. Timóteo, continua o teu ministério, desperta o dom que há em você. Timóteo, eu não estou preso porque sou culpado de alguma coisa, eu estou preso pelo nome de Cristo, e pelo nome de Cristo nós podemos padecer qualquer coisa que não é vergonha. Isso é glória, isso é bênção. Então, Timóteo, fica firme na fé. Essa carta nós aprendemos muitas coisas até hoje, irmãos. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Se pelo nome de Cristo você tem passado humilhação, continua firme, que isso é mais um sinal que você está no caminho certo. Paulo foi morto neste ano que ele escreve essa carta para Timóteo, no ano 68, e nesse próprio ano, o imperador Nero começa a queimar os cristãos em praça pública, porque ele queria ver como que Roma ficaria iluminada à noite. Não tinha luz, não tinha energia elétrica, vamos acender fogo. Com quem? Com os cristãos. E nesse momento terrível de perseguição e de afronta, Paulo escreve para Timóteo: desperte aquilo que há em você. Desperte o dom, não entrega agora os pontos, não desista agora. Paulo fortalece Timóteo. Sabemos, a palavra nos diz que Timóteo tinha um grave problema de enfermidade no estômago, tinha uma doença no estômago, talvez gastrite, talvez úlcera, não sabemos qual era o problema que ele tinha, mas sabemos que ele tinha dores fortíssimas no estômago. E Paulo, meu amado, encontrou um jovem na segunda viagem, todo empolgado. Timóteo era um jovem que cuidava da igreja, que zelava da igreja. Quando Timóteo olhou para Paulo, ele se empolgou com o ministério de Paulo, e quando Paulo olhou para Timóteo, ele falou: eu tenho que levar esse jovem para ter experiências no campo, para ter experiências missionárias. Na segunda viagem, você vê Paulo convidando Timóteo para sair com eles para a segunda viagem, para que ele pudesse conhecer um pouco mais do campo. E Timóteo vai todo empolgado. Timóteo se empolga.
Passado alguns anos, Timóteo agora estava pensando em desistir, em desanimar, em abandonar o ministério, em largar todas as coisas, e recebe uma carta de Paulo. Paulo fortalecendo, Paulo investindo no ministério de Timóteo. Meu amado, nós precisamos aprender a valorizar, precisamos aprender a investir, precisamos aprender a estimular os que estão fraquejando, principalmente nos últimos tempos, que a palavra de Deus nos diz sobre a apostasia dos últimos tempos. É tempo, meu amado, de você, como servo de Deus, fortalecer aquele que está fraco, levantar o que está caído, consolar o que está desanimado. É tempo de a igreja se levantar e confrontar todo desânimo ministerial, todo desânimo espiritual. Meu amado, você que entrou nesse lugar nessa noite, se cansou das provas, se cansou das lutas, se cansou das obras, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos na graça do Senhor. Deus tem mais a te dar, maior é o teu galardão do que as provas que você tem passado, do que as lutas que você tem passado. As aflições desse tempo presente não são para se comparar com a obra que vai ser ministrada, que vai ser manifesta na tua vida. Quantos nesses últimos dias cansados dos ministérios, cansado da igreja, cansado das obrigações, cansado do compromisso. Timóteo, um jovem pastor, cheio de desafios, mas desanimado, cheios de alvos, cheios de expectativas, mas desanimado. Amados, nós estamos sujeitos a nos cansar, estamos sujeitos a nos desanimar. Tanto esforço, tanta luta, tanta prova, e você olha muitas vezes uma resposta que não vem, uma oração que ainda não foi respondida, ou se Deus respondeu, não respondeu do jeito que você queria, do jeito que você almejava. Ele é Deus, Ele é Senhor. Isso não é motivo para você parar, não é motivo para você desanimar. Continua firme, olhando para o alvo, para a suprema vocação do Senhor que te chamou, porque maior é a recompensa que o Senhor tem na tua vida. A carta de Paulo aos Timóteo não guiou apenas Timóteo, meu amado, no cumprimento da sua responsabilidade como líder, mas a carta de Paulo até hoje tem sido uma guia para os pastores, para os ministros, para os líderes durante toda a história da igreja, mostrando que a igreja tem que ter um líder bem treinado, mostrando que a igreja tem que ter um líder compromissado profundamente com a palavra, devoto e altamente consagrado ao Senhor, com um contato constante com Deus, através da oração, através da busca do Senhor, através do conhecimento da palavra, através do estudo da palavra. Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, que sabe muito bem onde está cada coisa, porque é a palavra que te sustenta no dia da prova, é a palavra que te levanta no dia da adversidade, é a palavra que te fortalece. Meu amado, se você não se alimentar da palavra, o diabo vai tentar passar rasteira, e se você não tiver a palavra, como você vai suportar? No dia de adversidade precisamos ter a palavra. Se até o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás, e a palavra de Deus é clara, como que ele venceu Satanás? Pela palavra. Está escrito. Está escrito, está escrito. O diabo, para tentar colocar confusão, usa a própria palavra de Deus. Mas está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, lança-te daqui para baixo, que os teus anjos vão te pegar. Meu amado, o diabo vai tentar usar até a própria palavra de Deus, e se você não conhecer a palavra de Deus a fundo, você pode perecer. Por isso, a palavra de Deus nos ensina: há duas formas de você edificar a sua casa: edificar a sua casa sobre a rocha e edificar a sua casa sobre a areia. Os que edificam a sua casa sobre a rocha são os que ouvem as palavras e colocam em prática, mas os que edificam sobre a areia são os que ouvem e não colocam em prática. Precisamos aprender a colocar a palavra na prática. Precisamos pegar a ministração, a pregação, a preleção e colocar ativa nas nossas vidas, fazer rema pessoal, individual, intransferível, para que Deus possa agir, meu amado. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo quanto pedirdes vos será feito. O que vai fazer diferença na tua vida é a palavra de Deus.
O que vai sustentar a tua vida é a palavra de Deus. E Paulo escreve uma palavra para Timóteo: Timóteo, não desanima agora. Timóteo, não para agora. Timóteo, não desista agora. Não é pela minha prisão, não é porque eu sou preso do Senhor Jesus Cristo que você vai se envergonhar, que você vai se desanimar. Não é porque eu estou pregando o nome do Senhor. E meu amado, quando você olha Atos capítulo 27, você vê que Paulo foi preso porque estava pregando que Jesus ressuscitou. O motivo da acusação de Festo: diz este homem que um defunto está vivo. Esse foi o motivo que ele foi condenado à morte. Por crer no Senhor Jesus Cristo, que a morte não pôde detê-lo. Quando olhamos para a vida de Paulo, tudo que Paulo sofreu, meu amado, tudo que Paulo padeceu, o tanto que ele apanhou, o tanto que ele foi preso, foi perseguido, e ainda assim, com tudo isso, ele tinha força para fortalecer os que estavam fracos. Da fraqueza ele extraiu força. Na verdade, meu amado, a carta de Paulo ao Timóteo, a segunda carta de Paulo ao Timóteo, nos mostra que a igreja precisa de Timóteos hoje. A igreja precisa de pessoas hoje que estão enfraquecendo, elas precisam ser fortalecidas, elas precisam ser renovadas, e a igreja precisa de Paulos que possam fortalecer os Timóteos que estão desanimando. Paulos que estejam determinados a protegerem, a renovarem as forças dos que enfraqueceram. Paulos que estejam se importando a proteger o Evangelho com um depósito sagrado confiado nele. Em Timóteo, 2 Timóteo, logo no capítulo 1, nós vemos o zelo que Paulo tinha por Timóteo, de orar continuamente por ele. 2 Timóteo capítulo 1, verso 3. 2 Timóteo capítulo 1, verso 3. Paulo está dizendo: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Meu amado, Paulo representa aqui a igreja. Será que a igreja tem feito oração sem cessar pelos que estão enfraquecendo? Será que a igreja tem intercedido, tem clamado, tem se colocado na brecha? Paulo está relatando na sua carta: eu dou graças a Deus a quem eu sirvo desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, faço memória de ti todos os dias, noite e dia nas minhas orações. Senhor, não deixa Timóteo padecer. Senhor, não deixa Timóteo desistir. Senhor, não deixa Timóteo largar agora. Não deixa Timóteo parar agora. Senhor, ele está vendo a minha prisão, ele está vendo o meu sofrimento. Senhor, ele está desanimado porque mataram Tiago, mataram Pedro, mas não deixa Timóteo parar, Senhor. Senhor, não deixa Timóteo. Meu amado, Paulo fazia oração noite e dia. O título que colocaram aí nesse texto: a aflição de Paulo por Timóteo. Exortação à firmeza e à constância no ministério. Ele zelava para que o pastor... Timóteo não era membro de nenhuma igreja, ele era pastor. Será que temos orado assim pelos pastores que estão passando por provas? Será que temos orado assim pelos líderes, pastores, presbíteros, diáconos? Olhamos para a realidade da igreja hoje e vemos muito mais uma igreja que acusa, uma igreja que aponta, uma igreja que murmura, uma igreja que reclama. Olhamos hoje o cenário da igreja e vemos muito mais uma igreja que cobra dos pastores, quando na verdade, meu amado, precisamos orar pelos nossos líderes. Senhor, não deixa desanimar. Não deixa desistir, não deixa, Senhor, desmotivar. Precisamos orar dia e noite, orar, clamar ao Senhor, nos colocar na brecha. Deus, através da oração, através do estudo da palavra, Deus move os céus, meu amado, e nós precisamos clamar ao Senhor. Verso 5, Paulo está dizendo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Ele está levantando Paulo. Ele está levantando Timóteo, o qual habitou primeiro na tua avó Lóide, em tua mãe Eunice,
eu estou certo de que também habita em ti. Paulo conhecia o testemunho da avó, da mãe e andou com Timóteo. Timóteo, não vai desistir agora. Tua avó foi firme até o fim. Tua mãe foi firme até o fim. Deus conta com você agora. O que ele estava dizendo para Timóteo nesta carta? Persevera agora, Timóteo, não desanima agora, Timóteo, fortaleça a sua fé agora, fala da sua família, mostra quanto que eles passaram, quanto eles sofreram. No verso 6, Paulo alerta ele: por esse motivo eu te lembro, Timóteo, desperta o dom de Deus que existe em você pela minha imposição de mãos. Timóteo, eu já vi você sendo usado por Deus, desperta esse dom que está em você. Quando passamos por provas, meu amado, nos esquecemos das vitórias, nos esquecemos das conquistas, nos esquecemos, meu amado, do tanto que já fomos usados por Deus, e o diabo coloca em dúvida se você é ou não é servo do Senhor. Por isso que precisamos de Paulos que fortaleçam os que estão enfraquecendo. Por isso precisamos de Paulos que sustentem na fé os que estão esmurecendo. Talvez Timóteo estivesse cansado das acusações, cansado dos falatórios, cansados, meu amado, da luta ministerial, da prova. Se hoje é difícil pastorear, imagina naquele tempo. O profeta diz: não deixa apagar o pavio que fumega. Desperta, reaviva, acende a chama do Senhor. Paulo começa a estimular, Paulo começa a incentivar Timóteo, instruções para ele ficar firme no ministério, para um ministério eficaz, para um ministério verdadeiro. Se não bastasse tudo isso, Timóteo ainda estava passando problema de saúde. Meu amado, como pastor, talvez ele tinha úlcera. Ministério pastoral não é fácil. E diante dessa realidade, nós olhamos para a vida de Timóteo e vemos que Paulo fortalecia, Paulo se importava, se dedica na obra do Senhor, e ainda estava enfermo, deixou Timóteo desanimado, e Paulo escreve: fortaleça, renove, reavive, desperte o dom que há em você. E muitos hoje dentro da igreja estão cansados, meu amado, cansados talvez por uma enfermidade, cansados talvez por um problema, outros até estão cansados de viver. E como igreja do Senhor, precisamos fortalecer os que estão fracos na fé. Se você entrou aqui nesta noite cansada, porque a resposta da sua oração ainda não veio, não se esqueça que o Espírito Santo de Deus está em você, se move em você, e Ele é por ti. Você não está sozinho nessa luta, o Senhor está contigo, e todas as coisas estão no controle do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em você, meu amado. Permita-se ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Permita ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não extingais o Espírito. Muitas pessoas na hora da prova não dão ouvidos ao que o Espírito Santo está falando. Deixa Deus dirigir você nessa situação. Deixa Deus te levantar nessa situação. A mesma instrução que Paulo deu a Timóteo, Deus está dando para você nessa noite. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você não precisa de uma profecia, você não precisa de uma revelação, você não precisa de um sonho, de um sinal profético. A minha graça te basta. Fortifica-te na graça, fortifica-te na graça do Senhor. A graça do Senhor é abundante, a graça do Senhor é suficiente, a graça do Senhor vai te cobrir, a graça do Senhor vai te envolver, a graça do Senhor vai te renovar. Ah, meu amado, se você deixar que o desânimo fique no teu coração, o desânimo vai te levar à descrença, a descrença vai te levar à desmotivação, a desmotivação vai te levar à falta de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não tem como agradar ao Senhor. Precisamos nos lembrar: o Espírito Santo mora dentro de nós. Permita-se dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Desperta o dom que há em ti. Timóteo, líder, pastor. Líderes também desanimam.
Mas você tem que orar como Paulo, você tem que clamar dia e noite. Você precisa, meu amado, ter disposição para levar a palavra à frente. Se a palavra chegou até você, é para que você passe para frente, para que você propague a mensagem do reino. Meu amado, precisamos gerar novas vidas, precisamos propagar a palavra da verdade. Nas palavras finais de Paulo, nessa segunda carta a Timóteo, Paulo instrui a Timóteo acerca dos últimos tempos, acerca dos últimos dias, esses que nós estamos vivendo. Na verdade, vire a sua página aí, 2 Timóteo capítulo 3. O que Paulo estava escrevendo aqui para Timóteo, na verdade é uma palavra profética para você, Timóteo de hoje. É uma palavra profética para a tua vida hoje. Extrema corrupção nos últimos tempos. Timóteo sabe, porém, isto, que nos últimos tempos, nos últimos dias, quais? Esses hoje. Virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Timóteos, destes afasta-te. Com quem você está andando? Tua companhia tem te levado a uma intimidade maior com o Senhor, ou tem te levado a se afastar do Senhor? Você precisa se fortalecer na graça do Senhor. Verso 10. Tu, porém, Timóteo, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, a caridade, a paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições eu sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Estando preso, condenado a ser executado, ele escreve uma carta dessa, fortalecendo o pastor que estava desanimado. Estando preso em perseguições. Uma outra exortação a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Está dizendo a Timóteo, pregue a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Instes, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Verso 5. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre também o teu ministério. Olhamos para essas palavras de Paulo a Timóteo e somos fortalecidos nos dias de hoje. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9. Pedro 5, vamos ler do 7 ao 9. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Meu amado, assim como Paulo passou, Timóteo passou, e assim como Timóteo passou, nós temos passado por aflições. Sabendo que as mesmas aflições que você tem passado, nossos irmãos no mundo também têm passado, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, seja em Nova Zelândia, seja em qualquer país, aquele que quer servir ao Senhor piamente, padecerá perseguições. Mas as lutas e as aflições desse tempo presente não têm com que se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A vitória que Deus tem na tua vida é muito maior.
E eu termino com esse mesmo texto de Romanos 15, verso 4. Romanos 15, verso 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nada que está na Bíblia é por acaso. Tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Se eles passaram e venceram, você também vai vencer. Se eles passaram e tiveram vitória, você também vai ter vitória nessa situação. Você vai ter vitória nesta situação. Se você entrou nesta noite, neste lugar, como um Timóteo, que estava desanimado, que estava desmotivado, que estava cansado, que queria largar o ministério, abandonar todas as coisas, sair, fugir, sumir, o Senhor te diz nessa noite, que a graça dEle te basta. A graça dEle, o poder dEle se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então começa a glorificar ao Senhor pela graça, começa a fortalecer-se na graça do Senhor. Meu amado, pegue a carta de Paulo ao 2 Timóteo e comece a declarar isto sobre a sua vida. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, fortifica-te na graça. Você não está sozinho, o Senhor está contigo. Esta leve e momentânea tribulação vai produzir em você um peso de glória, vai produzir um peso muito excelente na tua vida. Então começa a glorificar o Senhor, a exaltar ao Senhor. Se eles passaram e venceram, você vai passar por essa situação e vai vencer. Essa situação não é permanente, essa situação é passageira, e Deus vai te entregar a vitória. Deus tem te dado a vitória, então toma posse dessa vitória nessa noite. Abaixe sua fronte agora. Altíssimo, santo Deus de poder e de graça, nós clamamos, ó Pai, assim como sustentastes, ó Pai, Timóteo pelas palavras de Paulo, pelas tuas palavras, ó Pai, sustenta o teu povo nesta noite. Levanta o que está caído, levanta o que está desanimado, levanta o que está fraco, levanta o que está desmotivado, Senhor. Senhor, fortalece, Senhor, renova as forças, ó Pai, renova as forças, ó Pai. Vai de encontro à necessidade da tua igreja, vai de encontro à necessidade da tua casa, vai levantando, Senhor, a cada um, vai curando os sentimentos, curando as feridas, restaurando, ó Pai, restaurando a esperança, restaurando a fé, restaurando a motivação, Senhor. Deus de poder e de graça, clamamos, ó Pai, pelos enfermos, clamamos, ó Pai, pelos que estão frustrados, decepcionados, clamamos, Senhor, pelos que estão desmotivados. Repreendemos a apostasia dos últimos tempos, repreendemos toda apostasia, repreendemos todo mal, repreendemos toda enfermidade, repreendemos toda enfermidade espiritual, toda dor da alma, Senhor. Senhor, sabemos que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, ó Pai. Fortalece aquele que está fraco, ó Pai. Levanta o que está caído, levanta o que está caído. Abençoa a tua casa, abençoa a tua obra. Repreendemos esse espírito de apostasia, de esfriamento espiritual, este espírito de descaso com a tua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Altíssimo e santo Deus, restaura, renova as forças, fortalece, firma na rocha cada um, ó Pai, que diante das tempestades, diante dos ventos, diante das enxurradas, possam permanecer com a casa firmada na rocha, no nome do Senhor Jesus Cristo. Acende a chama do teu Espírito em cada coração, Senhor, acende a chama que não pode se apagar, acende o pavio que fumega, em nome de Jesus nós chamamos a existência. Ministra a tua vitória, ministra o teu fortalecimento, dá a tua estratégia, renova a esperança, renova a fé, renova a alegria, tira todo o cansaço, tira todo o desgaste, tira toda a fraqueza espiritual, toda a frieza espiritual, em nome de Jesus. Fortalece a tua igreja, Senhor, fortalece o teu povo nesta noite, é o que nós clamamos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.